tá chegando aí. Eita! Hello, hello. Glória a Deus, Shalom, shalom, glória a Deus. querido. Shalom, glória a Tudo bem, Deus. minha amiga? Tudo bem, meu amigo? Vamos botar essa chapa para esquentar aí, né? Tomara que Eita, nós. esquente. Às Não, vai vezes é ruim, esquentar. às vezes é ruim de bater em homem que os bichos são duros, né? É, me libera uma espada de diamante aí agora. Mas eu vou falar uma coisa, eu estou num quebrantamento tão grande, porque esse final de semana eu participei de um encontro de homens curados para Uau, a família. uau. Inclusive, o apóstolo Judá Bertelli estava lá, ministrou. Então, eu Que pessoalmente fui bem. muito ministrado como homem, né? E é impressionante como é que a palavra, para poder tratar, às vezes nem precisa ser tão dura. Palavra simples, vai anestesiando e penetrando entre as juntas e medulas. O importante é que Amém. no final de tudo estava aquela homenzada no chão chorando, decidindo mudar de Que vida, e é isso que maravilha. importa, né? Que maravilha, com certeza. Esse é o propósito dessa live, dessa série com homens com propósito. Veio do coração de Deus, não foi nada meu. Quando eu fiz com as mulheres, o senhor falou, você vai fazer com homens, e Deus, né, colocou os nomes de alguns. Infelizmente, o apóstolo Santo Valentim não vai poder, que ele está com Covid, me mandou mensagem hoje. Ele e Eita, a esposa dele pegaram Covid, ele e a apóstola poxa, Silvana. Então, ele vai estar recuperando e nessa data ele não vai poder estar conosco. Esse dá muita poxa, que pena. fraqueza, né? Enfim, é. Mas Vamos fica estar para uma outra orando por ele, né? oportunidade. Está orando por ele, com certeza, com certeza. Amém. Então, querido, quero deixar a palavra com você, para você se apresentar. Creio que todo mundo aqui que me segue já conhece você, que me segue já conhece, que assiste as lives, já assistiu a nossas lives, e é a primeira vez que ele está vindo no meu Instagram, mas depois eu quero fazer outro convite, independente da série também, para ele estar compartilhando Amém. outros temas, tem muito tema, mas eu já quero estar deixando aqui a palavra com o apóstolo Ricardo Ribeiro, nesse tema aí de Noé, né? Salve sua família. Amém, querido? Pode Amém, minha irmã. Glória a Deus. compartilhar conosco. Amém. A sua imagem está dando umas travadinhas, umas congeladinhas. Vamos estar só orando, né, para que não dê nenhum tipo de Aqui para mim problema, está porque a tudo gente sabe ok, não que está travando nada, tá? aqui está aparecendo travando só a tua. É Mas vai mesmo. passar, vai melhorar em nome de Jesus. Eu sou o profeta e apóstolo Ricardo Ribeiro, sou um servo de Deus e minha paixão é falar sobre a vida no Espírito, a vida com Deus. Nós acabamos falando de guerra espiritual um pouquinho, porque é necessário ajudar o povo a vencer os desafios, mas a minha paixão é falar sobre Deus, falar sobre o céu, falar Amém. sobre a vida no Espírito. Eu tenho aprendido que não tem como você ter uma vida no Espírito se você não tiver o caráter de Deus, se você não tiver o Com coração certeza. de Deus, né? O caráter de Amém. Deus, ele é o portal. Agora a sua imagem melhorou, graças a Deus. O caráter de Deus é um portal. Eu queria ler um texto aqui para quem não conhece, né? Ah, Aham. e, gente, um desafio de sempre, né? Pessoal aí da apóstola Nelma e também meus queridos que estão chegando aí, os apóstolos e pastores, sentem o dedo no aviãozinho, convida todo mundo. Eu vou Sim. colocar aqui, apóstola, eu digitei o tema, eu vou jogar aqui, a senhora fixa, por favor, para Tá, quem chegar a ok. saber do que nós estamos falando. Eu vou Sim. jogar agora, ó. Joguei, vai aparecer aí, ó. Vê se consegue fixar aí, ó. Não sei. Pronto. Maravilha, Pronto. muito obrigado. Amém. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 6. Vou ler bem rapidinho, que é um texto um Uhum. pouquinho longo, mas é rápido. Gênesis 6. Aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o Senhor disse:
Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias são 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuidade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil, a ave do céu, porque me arrependo de me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, a palavra-chave é essa aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quem tiver Bíblia, é bom ter Bíblia, né? Ainda existe Bíblia de papel. Quem tiver uma Bíblia, fique com a Bíblia por aí, porque nós vamos ler mais um pouquinho desse texto daqui a pouco. Ok. Mas esse texto aqui, se nós fôssemos trabalhar naquela linha profética e apostólica, nós iríamos para um outro ângulo aqui, porque fala dessa questão dos Ben Elohim, dos filhos de Deus que tiveram relação com as filhas dos homens, dos gigantes que nasceram na terra, do arrependimento de Deus. Mas eu não quero entrar nisso, não. Hoje a mensagem não é uma mensagem profética e nem apostólica. Na verdade, é uma mensagem pastoral. Uma mensagem que vai encontrar o coração de qualquer homem que entrar nessa live aqui. E homem macho, né? Porque homem que é homem aprende a ouvir, receber e tomar atitudes. A minha esposa, quando prega nos nossos encontros de casais, ela diz para as mulheres assim: tenham paciência com os homens, porque o homem é burro, né? O homem, ele erra achando que está acertando. Às vezes a gente pergunta assim para a mulher: o que eu fiz de errado? Por que você está sem falar conosco? Porque a gente não sabe. A gente não percebe, o homem é burro. Então, para falar para homem, nós temos que ser muito didáticos, muito pastorais, muito cuidadosos. E aqui está falando de Noé. O Noé representando aqui o segundo Adão, literalmente, o segundo Adão. Nós dizemos que Jesus é o segundo Adão, mas poderíamos aqui, por uma ótica diferenciada, dizer que Noé é o segundo Adão, porque Deus diz: eu me arrependo de ter criado o homem. A palavra homem aqui, na verdade, Adamas ou Adão, é humanidade. Deus viu que a humanidade tinha se descarrilhado. Deus viu que a maldade tinha passado dos limites. Deus viu que o plano original havia sido perdido. Algumas coisas que eu não gostaria de falar aqui na live, mas algumas monstruosidades, inclusive, gigantes que nasceram, seres poderosos, anaquins, nefilins, e filhos de Deus se relacionando com filhas dos homens, e muita violência, muito sodomismo. Enfim, a coisa não foi uma bobagem. Porque se fosse bobagem, meu irmão, minha irmã, se fosse bobagem, Deus ia destruir o planeta hoje, porque tem tanta coisa ruim acontecendo hoje também no meio da humanidade, né? Tanto pecado, tanta maldade. Então, eu creio... Pede só para não fazer muito barulho lá, senão eu vou ter que ir lá. Eu creio que era algo realmente tenebroso e pesado, a ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter criado o homem. E eu vou destruir a humanidade, eu vou acabar com a humanidade. E dentro desse contexto, Deus diz que Adão, ele acha graça aos olhos do Senhor. Aliás, Noé acha graça aos olhos do Senhor, né? Então, eu queria fazer algumas considerações aqui, antes de nós entrarmos nessa questão da graça. Eu queria dizer para vocês o seguinte: todo homem nasce com um propósito. Todo homem
Eu tenho estudado muito isso na cultura judaica. Não existe nenhum homem que nasce sem propósito. Talvez você nasça, viva e morra achando que não tem propósito. Talvez você pense, eu estou passando por essa vida aqui porque por acaso seu Joaquim teve um caso com a dona Mariazinha e eu estou aqui comendo capim. Mas aos olhos do céu, aos olhos da eternidade, todo homem, e isso aí é escrito, inclusive, nos antigos livros judaicos, que todo homem é um Adão em potencial. Todo homem nasce com um propósito. Então, uma pessoa que vive sem propósito, e aqui nós estamos falando exclusivamente para homens, embora é muito importante que as mulheres assistam essa live, até para entender como funciona o homem, discipularem seus filhos, falarem com seus maridos, orarem pelos seus maridos, né, pastoras, treinarem suas igrejas. Qualquer pessoa que vive sem propósito, ela, na verdade, não é porque não tem propósito, ela não descobriu o propósito. Sim. Então, eu, por exemplo, eu entendo meu propósito nessa terra. Eu tenho vários propósitos. Um deles é ser o libertador geracional da minha família. O outro é ser um ativador de destinos, de multidões a nível do mundo. Outro propósito meu é ser um derrubador de principados. Isso aí, por onde eu passo, é confirmado. Então, eu hoje, quando entendo meu propósito, eu quero viver. Eu quero fluir. Eu quero crescer nesse propósito que Deus me deu. E o propósito de Noé, Noé teve um propósito também. O propósito de Noé foi ser um novo Adão após o dilúvio. Um novo Adão, na qualidade de um novo procriador da humanidade. Adão pecou, Caim pecou, a humanidade pecou, o trem descarrilhou e Deus uma hora olha lá de cima e diz, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para ver a terra piorando. Talvez aos olhos eternos de Deus. Se a senhora quiser, me interrompe à vontade, tá bom? Por favor. Bom. Pode deixar. Até porque eu sei que Deus vai te dar uns remas aí que vão me dar umas remadas. Mas aos olhos de Deus, Deus já viu o futuro. E no futuro, Deus não mandou o dilúvio apenas pelo que já estava. Deus mandou o dilúvio pelo que haveria de ser. E Deus falou, eu vou ter que fazer uma limpa nessa situação aqui e começar do zero. Só que dessa vez, Deus não criou um Éden. Deus, ele não criou um Éden, porque para Adão Deus deu um Éden e falou assim, tá aí prontinho, nego, faz aí. Tá. Deus deu uma mulher para Adão. Agora, para Noé, Deus não deu nada disso. Deus falou assim, você vai tentar salvar o que puder, o que está aí, e nós vamos recomeçar com aquilo que você conseguir resgatar aí. Eu vou te dar umas dicas. Você vai pegar 7 animais puros, impares, dos que são impuros você pega só um par, e vai pegar não sei o que lá. Mas Deus, na verdade, Adão ganhou o Éden. Noé transportou o resto do Éden, ou a sombra do Éden. E, mesmo assim, ele conseguiu ser bem-sucedido. Num mundo que se compara muito com o mundo de hoje. Porque era um mundo que estava num caos total. Um caos total. Era um mundo que estava na gota d'água do juízo de Deus. Deus estava pronto para acabar com o planeta. E Deus, no meio dessa situação, escolhe um homem. E desse homem, ele não salva um homem, ele salva uma família. E dessa família, ele não salva uma família, ele salva a humanidade. Então, olha como é que vai. É porque ele precisava ter um DNA limpo dentro da linhagem para que pudesse. Porque todo o DNA estava torcido. Não que o dele estava por causa do pecado, mas por causa de Yeshua que teria que vir, né? Então ele preservou
esse DNA, essa genética, para que o Yeshua pudesse vir. Então, acredito também É uma dentro pena disso que aí, né? não, é uma pena que não dá para a gente fazer uma série sobre esse assunto, porque se nós formos entrar na questão do DNA destruído, dos filhos de Deus Meu com as filhas Deus, dos homens, é, é é, verdade. dos gigantes, dos monstros, dos vários tipos de gigantes que foram criados, que Deus teve que eliminar com o dilúvio. Tá dando para me ouvir? O som dele eu não tô Não? ouvindo. Não. Mas aqui tá ok. O que foi? O som dele, vocês estão escutando ele? Tá me ouvindo? Meu Tá me ouvindo Deus. agora? Que Nada? isso aqui? Tem alguém me ligando aqui. Pelo amor de Deus. Dá um aqui aí. Raiz, aumenta o teu volume aí, vê se você tá me ouvindo. É uma boa maneira de ajudar. Ah, então era o meu celular. Eu tenho que parar de usar Ó, esse aqui. é, Ah, agora eu tô. É no meu. Não tô ouvindo. mas tá baixinha a tua voz, Ele tá? me ajudar. Mas dá para ouvir. É só aumentar o volume. O que houve aqui? Eu tava tocando aqui. Melhorou. Ah, então alguém estava tentando te ligar e aí ele diminui o volume. Pode ser isso. Não, já aumentei, já aumentei. Não tô, Tá me não ouvindo tô agora, ouvindo apóstolo? ainda. Não tô te ouvindo. Nada? Vamos lá. Não, é Paciência. quando toca assim, eu não sei o que que é. Onde é que eu toco agora para voltar? Meu Deus do céu, era esse misericórdia. Vai dar certo, vai dar certo. Mas esse celular eu tenho que. Tá me ouvindo agora? Bom, agora eu que não estou te ouvindo. Tá me ouvindo Ó, agora? agora tô. Tá me Ah, tá, ouvindo? ok. Tô. Então pronto. Pronto. Glória a Deus. Então, na verdade, eu vou tratar uma questão mais de comportamento, de caráter, porque a coisa era atrás, se for atrás, a coisa era muito feia. Deus viu muita monstruosidade na Terra, mas de fato era essa questão de DNA. Não fala, E Marta. Deus escolheu, como eu Ai, estava dizendo, tá me ouvindo ainda? é que tem gente falando aqui em casa. É uma bênção aqui, ó. Não, não tem problema não. Aqui em casa é assim também. Então, assim, como eu estava dizendo, Deus escolheu um homem, de um homem ele salvou uma família, de uma família ele salvou a humanidade. Agora, a grande Manda ela questão é desligar. por, por que Deus escolheu Noé? Manda ela Né? desligar o. Então, por que Deus escolheu Noé? Eu tenho esse entendimento, apóstola Nelma, de que Uhum, antes de Deus decidir o dilúvio, Deus havia decidido quem seria o progenitor da nova geração. sim. Porque nós vemos isso na Bíblia. Que Deus, antes de anunciar o dilúvio, ele cita Noé. Então, muitas vezes, antes de Deus mandar uma calamidade para a sociedade, ele procura um homem justo. Ele procura um homem bom. Verdade. E nós estamos vivendo um tempo que me faz pensar muito no tempo do dilúvio. Nós falamos muito nisso no início da pandemia, né? Entre para dentro da sua arca com a tua família. A arca é a casa, Verdade. né? Entra para dentro da arca, chama teus filhos, se tranca aí que o Covid está do lado de fora. Né? A arca e a Páscoa trouxeram para nós, o Pessar, trouxeram para nós esse entendimento. Muitos não entraram para dentro de casa, muitos ficaram perambulando pela rua e morreram. Morreram. Verdade. Ou não morreram. Aí a pessoa diz assim: eu, graças a Deus, eu sou imune. Mas quando chegar lá no céu ou no inferno, o anjo da contabilidade vai falar assim: você foi imune lá no Covid, mas tem 340 pessoas que morreram por causa de você. Porque você não conseguiu se segurar em um entendimento de proteger o próximo, de proteger a família.
Então a Bíblia vai trazer algumas características de Noé. Embaçou de novo a tua imagem aí, mas o pessoal vai comentando. Tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô ouvindo, só para eu saber Não, e a que tá sua fluindo. também de vez em quando embaça, mas eu nem vou deixando. Tá ok, Mas não chega a enquanto o atrapalhar pessoal nada. está comentando que tá ouvindo, eu vou falando aqui, senão a gente não flui, né? Sim, é. A Bíblia vai mostrando aqui algumas coisas muito interessantes acerca de Noé, né? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, a primeira coisa que mostra é que está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o que significa isso, graça aos olhos do Senhor? Naquela época havia uma cultura, e hoje ainda tem, no meio do legalismo religioso, mas naquela época isso ainda era muito mais forte. Acreditava-se que Deus só poderia abençoar aquele que fizesse jus a essa bênção. Deus só podia se comunicar com aquele que fizesse jus a essa bênção da comunicação. Então, a graça não existia naquela época. Né? A graça não existia naquela época. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus achou graça, aliás, Noé achou graça aos olhos de Deus, na verdade, Deus encontrou em Noé um coração que conseguiria se fazer merecedor, mesmo não sendo merecedor. Um coração que Deus sinalizou para Deus o seguinte: Senhor, apesar de mim, eu creio que o Senhor pode me usar. E isso era um milagre naquela época, porque nós só fomos entender isso depois de Cristo. O favor imerecido, a graça, o favor imerecido, é isso que a gente aprende. Então, isso já chamou muito a atenção de Deus. No Antigo Testamento, um homem que entendia, que tinha um coração de graça. Toda vez que aparece a palavra na Bíblia, essa citação, fulano alcançou graça aos olhos de Deus, o sentido original é esse: essa pessoa se fez merecedora de Deus, mesmo sabendo que não era merecedora. Então, a primeira coisa que eu entendo que Deus viu em Noé era um coração apto ao agir da graça. E isso é muito importante, porque nós, homens, somos muito orgulhosos. E nós sabotamos muito, muito, muito a nossa vida, porque nós achamos que só podemos ter aquilo que merecemos. E a graça é o contrário do merecimento, sabe? A graça, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, apóstola. Quando eu prego para homens, eu gosto muito de bater nessa tecla aqui. Eu não sei se a senhora já viu que tem homem que casa com uma mulher bonita, o homem é feio, desdentado, fedorento, burro, analfabeto. A mulher é bonita, inteligente, fez faculdade, virou doutora. Ele não ganha dinheiro, ela ganha dinheiro. Ele tá com a barriga do tamanho de um, sei lá, de um Fusca, ela toda turbinadinha. E ele trai ela. E ele bate nela dentro de casa. E ele maltrata ela dentro de casa. Por que será que ele faz isso? Qual é a psicose que tem por trás disso? O nome da psicose é não merecimento. Porque o subconsciente dele não é o consciente, não, é o subconsciente. Eu conheço inúmeros casos. Sempre dá em divórcio. Inúmeros casos. Um caso desse de um homem muito feio, que é de uma mexicana, de uma artista chamada Frida Kahlo. Quando eu olho para aquele homem, e olho, certo, ela não é uma Miss México, mas uma mulher inteligente, tudo bem que ela... Eu estou colocando aqui a questão do homem feio. Aquele homem, a barriga, um homem velho, feio. Ela era muito, mais de 20 anos mais jovem. Aquela mulher é obcecada por aquele homem. É isso que você está falando. Eu não entendo isso. Eu fico, meu Deus, é isso aí. Então, vai entender agora. O subconsciente do cidadão, o subconsciente dele, não é o consciente. O subconsciente dele está dizendo para ele assim: é muito mais do que você merece.
É muita Uhum. areia para o caminhão. Meu caminhão. Você- Então, é uma crença de não merecimento. Isso aí a gente pode trabalhar semanas só nessa frase, crença de não merecimento. Então, na crença de não merecimento, uma pessoa que tem uma crença de não merecimento, ela sabota tudo que ela conquista. Por isso que uma pessoa ganha na Loteria Federal e no dia ganha na Loto, ganha na Mega Sena, no dia seguinte ela está falida. Por quê? Porque o subconsciente dela diz: você não trabalhou para isso. Nós fomos criados por um padrão de não merecimento. A nossa Uhum. mãe falou, quando você era pequenininho, falou, mãe, me dá um biscoito. Você acha que você merece isso? Então, nosso subconsciente guarda essa ideia. Eu só posso ter aquilo que eu fiz por merecer. Então, quando você não Uhum. entende a graça, você sabota suas conquistas. Deus te dá uma mulher bonita, você joga fora. Deus te dá um filho, você maltrata o filho. Deus te dá um emprego, você sabota o emprego. Deus te dá um salário, você se enche de conta, se enche de dívida. E aí começa esse problema todo dentro do casamento, que é a falta da graça. Porque a graça é um favor não merecido. Então, quando a Bíblia diz, uau, Noé achou graça aos olhos de Deus, na verdade está dizendo, Noé se encontrou merecedor, mesmo não sendo merecedor. E por isso Deus Uhum. pôde dar para ele uma coisa que nenhum outro ser da humanidade poderia receber, que foi a chance de ser o procriador de uma nova geração. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui, um homem de verdade precisa entender que nós somos merecedores apesar de não merecer. Porque quem não entende isso Sim. não retém a bênção. Não retém a Uhum. bênção. Aí chega em casa, fui demitido do emprego de novo. Claro, você não se sente merecedor. Meu salário acabou em 15 dias, não se sente merecedor. Então, a primeira coisa é essa, né? Crença de merecimento é a graça. Noé, ele compreendeu isso. Ele teve o código de Yeshua, lançou ele antes de Yeshua vir. A graça. Segundo, vai Sim. dizer logo depois, Gênesis capítulo 6, versículo 9, Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Isso aqui também é muito forte. Porque o que é É. o justo? A palavra justo, ela vem do original de Sedeque, né? Que se transforma em Exatamente. Sedaká. Sedaká, Sedaká significa você ajudar as pessoas independente do que você tem. É uma lei, é uma Sim. mitzvah, é um padrão bíblico e judaico. O judeu, ele Sim. sempre ajuda alguém, porque não Uhum. existe na Terra alguém que não tenha um pouco do que você tem para dar. Não tenha necessidade do que Sim, você tem para dar. com Né? Você certeza. fala, eu só ganho R$ 300 por mês, mas tem alguém que ficaria feliz com R$ 10 que você pode dar. Então, Com isso é certeza. justiça, é de tzedakah. Existe dois tipos de atos de justiça na cultura bíblica. O Uhum. tzedakah, que é cuidar daquele que tem menos, que nós devemos fazer isso, e Noé era assim, Noé devia ser uma pessoa que cuidava o tempo todo, ele andava na rua, no mundo mal, ele se destacava preocupado, poxa, aquele ali, ele cuidava das pessoas, ele era justo. E o Gemilah Sheser, né, que é se preocupar com o coração dos outros, né? Ele se preocupava não apenas em ajudar financeiramente, mas se preocupava com as emoções, com as almas. Então ele era uma pessoa Compaixão, justa, ele né? era uma pessoa Ele tinha uma bondosa. compaixão. É importante explicar o que é justiça, porque na igreja evangélica a gente pensa que justo é o crente e ímpio é o não crente, né? Não tem nada a ver, irmão. Tem muito crente ímpio e justo, e tem muito não crente justo. Com Justo, certeza. quando eu falo que Noé era justo, significa que Noé tinha padrões de justiça aos olhos dessa questão de ter compaixão com o próximo. E isso era uma raridade naquela época. Exatamente. Deus não Uhum. podia Deus não podia matar um homem que tinha um coração de graça e atitudes de justiça, atos de justiça. Né? E Sim. para finalizar,
Noé era um homem que andava com Deus. Aí está Sim. escrito lá na parte B, né, versículo 9, né? Uhum. Esta Sim. é Gênesis 6:9. Noé era um homem justo e perfeito, perfeito em suas gerações. Ainda tem isso. O que significa perfeito em sua geração? Isso aqui é muito interessante, porque ninguém é perfeito. Não é verdade? Ninguém é perfeito. Só Jesus era perfeito. Mas a Bíblia diz que Noé era perfeito em sua geração. Então, tem um mistério aqui. O que é perfeito em sua geração? Significa que ele era acima da média. Então, quando você é acima da média em toda uma geração, você é perfeito nessa geração. Porque o acima da média puxa para cima. Ele é um padrão, onde todos os que estão abaixo da média vão olhar e vão falar assim: eu preciso subir àquele nível para atingir um novo nível de perfeição. Então, a palavra perfeição aqui não significa santidade absoluta, significa ele tem um modelo de comportamento acima da maioria e é a ele que nós temos que seguir. E ele era perfeito em sua geração, ou seja, toda aquela geração, em toda aquela geração, não havia uma pessoa que pudesse ter um padrão de vida, um padrão comportamental, um padrão de justiça, um padrão de graça que Noé tinha. Nós já vamos entrar na questão da família. Mas Noé tinha esse padrão. Eu ensino que essa palavra perfeito, Deus trouxe ela para mim, que o perfeito é o maduro. Ele alcançou, está lá em Efésios 4, a estatura. Como você falou, ele teve uma revelação antes da graça e teve da estatura de Yeshua, né? Para a gente alcançar a estatura. Perfeito. Esse perfeito não é que não tem pecado, não tem erro, mas é uma madurez, esse nível que você explicou. Exatamente isso mesmo. Extraordinário. Então, aqui vai mostrando as características que Deus já estava observando em Noé antes de anunciar o dilúvio. E, finalmente, o principal, Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz: Noé andava com Deus. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso daqui não é para qualquer um, não. Eu tive com o Judá Bertelli sábado, e eu falei, esse cara tá possuído, não tá normal, não. Porque tá tomado. O Judá fala... Você conhece o Judá? Já teve com ele? Não. Pessoalmente, não. Não, quando a senhora estiver com ele, a senhora vai ver que de perto é doido. Não existe. É um homem, ele disse que ele se converteu há 30 anos. E Deus, ele tinha problema com droga. E Deus falou para ele assim: a única solução para você é você viver no bosque me buscando 24 horas por dia. Então ele vive no bosque buscando a Deus. Pelo menos 8 horas por dia, todo dia, há mais de 30 anos. Ele disse que nos primeiros anos do casamento dele, da infância das filhas dele, a mulher tinha que falar: marido, por favor, volta. Porque ele não conseguia parar de ficar orando. A ponto de que hoje ele olha para a água fala com ele. A gente vê na live e pensa que é brincadeira, mas eu fui lá pessoalmente na casa dele e vi. Ele falou assim: você quer ver o passarinho falar comigo? Eu falei assim: eu duvido. E começou a acontecer as coisas. Eu falei: uau, não tá de brincadeira. Eu fui almoçar com ele, ele puxou a cadeira e falou assim: papai vai sentar aqui agora. Puxou a cadeira, sentou o passarinho na cadeira. Aí eu falei assim: não é possível, gente. Se contar, ninguém acredita. Não é para todo mundo. Se eu contar também aqui, ninguém vai acreditar. Mas uma outra oportunidade eu vou contar para você também. Amanhã eu vou fazer uma live com o apóstolo Rafael, que está lá na Suíça. E se Deus quiser, na sexta eu vou fazer com o Júlio de Oliveira. Por quê? Porque agora eu só quero fazer live agora nos próximos dias com gente que anda com Deus. Porque uma coisa, apóstola, é dizer: eu sou crente. Outra coisa é dizer assim: eu conheço a Bíblia toda. Outra coisa é dizer assim: eu oro 2 horas em línguas por dia. Outra coisa é dizer: eu oro 5 horas em línguas por dia.
Agora, dizer eu ando com Deus, isso aí é muito comprometedor. Você passou de todos os níveis, a ponto de que a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar com Deus é uma coisa que é um nível hard de relacionamento. Com certeza. É verdade. Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu estou buscando chegar nesse nível. De alguém poder falar assim: não, Ricardo, a hora que eu chegar perto dele, ele está com Deus. A hora que eu entrar na casa dele, ele está com Deus. A hora que eu sentar do lado dele, ele está com Deus. O Ricardo anda com Deus. E Noé, ele era esse cara. Está escrito aqui: Noé andava com Deus. Então, quando Deus olhou para a terra, ele falou: vou destruir a terra. Mas, de repente, uma luzinha brilhou. E Deus olha de perto para essa luzinha e fala assim: que luzinha é essa? E, peraí, essa luzinha achou graça aos meus olhos. Peraí, essa luzinha é justa. Peraí, essa luzinha é perfeita em sua geração. Peraí, essa luzinha anda comigo. Eu vou destruir a terra, mas não vou destruir Noé. Então, gente, Aleluia. Nós precisamos entender o seguinte: a opinião pública não define o governo não define o destino da sua casa. Quem define o destino da sua casa é você. Eu estou falando para homens aqui. Aleluia. Serve para mulher também. Serve para mulher também. Mas, yes. Serve para mulher, mas é para homem. A opinião pública não define o destino da sua casa. O Covid agora chegou o Covid-22, meu. Covid-22 está matando geral. Não tem vacina, não tem remédio. Olha, só você abrir a janela que ele vem. Não quero saber. Se você tiver as características de um homem como Noé, Deus pode mandar um dilúvio que vai acabar com o planeta todo, mas ele vai olhar para você e vai dizer: de você eu começo uma nova geração. Aleluia. Porque existem pessoas que Deus se recusa a eliminar. Verdade. Eu não apóstola, eu sei que é um bate-papo, né? Não tem teologia para isso. Mas eu vi muitas pessoas morrendo, mas eu vi pessoas que bateram na porta da morte nesse trave, último ano. Verdade. E foram lá, meu irmão, e Deus falou: você não morre, não. Volta lá, não dá. O Judá foi um, né? O Judá foi um desses que teve ali mal. E voltou agressivo. Né? Voltou agressivo. Verdade. Eu conheço um Judá Bertelli antes do Covid e um depois. Eu fui na casa dele uma semana antes dele pegar Covid. Tem um amigo meu aqui, doutor Charbot, está aqui com a gente. Ó, doutor Charbot, ele é ortopedista. O nosso amigo aqui, apóstolo Ricardo, está falando para homens, né? Que benção que você está aqui com a gente. Amém. Seja bem-vindo, doutor Davi Alves também, né? Davi Alves também, né? Amém. Eu vi agora, antes de entrar com você, Judá Bertelli ficou bem magrinho. Eu olhei para ele e disse: meu Deus. Olhei para o Davi Alves também bem magrinho. Então, assim, sabe? Meu Jesus amado, que assim, nossa, esses homens bateram, como você falou, nas traves. Como diz aí no conto antigo, né? São Pedro falou lá na porta do céu, São Pedro falou: você não. Você não, sabe por quê? Porque de você eu ainda vou multiplicar gerações. Aleluia. Esses dias eu telefonei Esses dias eu liguei para o Judson de Oliveira e falei: mano, teu ministério só está começando. Porque você ainda tem que deixar um legado, um bastão para muita gente. E ele chorou lá de Boston. Agora eu estava conversando com ele aqui no WhatsApp. Eu falei: Judson, você tem que fazer uma live comigo sábado ou sexta. Ele falou: mano, eu estou vendo aqui minha agenda. Eu falei: não dá nada disso. Eu estou agarrado no teu pé, porque você tem que transferir. Existe uma geração de transferência do novo. Existe uma geração que carrega códigos que não foram contaminados. Aleluia. Talvez em alguma coisa nós pecamos. Noé não era santo.
Noé não era Sim, santo. claro que. Em alguma coisa nós pecamos, mas existe uma geração de homens que Deus quer levar para a nova fase. Mas existe uma geração que Aleluia. já está condenada a morrer. Só precisa dizer, Senhor, tira de mim o código da morte, porque eu quero que o Senhor encontre graça em mim. Eu quero ser justo. Então é a Aleluia. hora de nós começarmos a nos quebrantar e dizer, Senhor, faz de mim um homem justo. Estude o que é justiça. Faz de mim um homem que entenda o que é graça, merecimento. Faz de mim um homem perfeito na minha geração. Se não for para ser perfeito na minha geração, pelo menos na minha rua. Pelo menos no meu bairro eu quero ser conhecido como o melhor caráter. Amém. Pelo menos na minha igreja eu quero ser conhecido como um homem modelo, como marido modelo, Meu como Deus. pai modelo, como motorista Amém. modelo, como empresário modelo. Esses dias eu fui no mecânico aqui, pedi para ele apertar um parafuso debaixo do meu carro. E eu perguntei quanto foi. E ele falou assim, nada, só um café, foi coisa rápida. E eu falei, você tem troco para 50? Que eu vou te dar 20 reais. Aí a minha esposa, aí ele falou assim, não tenho troco. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu volto e eu trago o troco. Aí na volta minha esposa falou assim, Ricardo, você não vai dar o dinheiro do mecânico, não? Eu falei, não, depois eu dou. 20 reais só. E a minha mulher falou assim, Ricardo, lembra do livro que nós lemos, Segredo da Mente Milionária, diz que o homem próspero nunca fica devendo nada para ninguém. Na mesma hora eu fui correndo lá para pagar os 20 reais. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala, não fiquei devendo nada a ninguém a não ser o amor. Nada, a ninguém devais coisas algumas a não ser o amor de Deus. Então, esses pequenos detalhes que as escrituras nos dizem, que às vezes você escuta numa live, que uma pregação na igreja te diz que você negligencia e não pratica, são esses pequenos detalhes que vão definir quem entra na arca e quem fica. Meu Deus, uau, olha aí. Os pequenos detalhes, quem entra né? na arca e quem fica. Pequenos detalhes, porque foi nesses pequenos detalhes que Deus olhou lá de cima e escolheu Adão. Aliás, Noé, me perdoe, Noé. Agora, Noé, eu preciso agora correr, né? Noé, ele enfrentou dois desafios, dois tipos de desafios. E cada um desses tipos de desafio tem algumas questões aí. O primeiro desafio de Noé foi cumprir o propósito. Eu comecei dizendo para vocês que todo homem nasceu com um propósito, né? Sim. Então, você pode até não entender seu propósito, mas você tem que descobrir e cumprir. Agora, cumprir o propósito não é fácil. Enquanto você estiver fora do seu propósito, sua vida vai estar errada, seu casamento vai estar errado. É verdade. Seu futuro vai estar errado. Meu Deus. Eu fiquei fora do propósito esses anos, meu ministério estava todo ruim, minha vida financeira. Verdade. Então, o desafio de cumprir o propósito. Qual era o propósito de Noé? Construir uma arca. Deus aparece e fala assim, Noé, seguinte, cara, vai chover. Primeira coisa, cuidado com essas novelas aí da Record aí, irmão, porque tem uns negocinhos que não bate, não. Eu estava vendo outro dia um episódio. Eu estava vendo um episódio que Adão e Eva estavam nus no paraíso e Adão falou assim, tá calor, né? Aí eu já falei, peraí, calor no paraíso é Cuiabá agora? Paraíso virou o quê? Mato Grosso? Paraíso agora virou Rio de Janeiro, né? Tá calor, né? Peladão. Aí a Eva falou, aí veio chuva, né? Aí eles começaram a falar, obrigado, pai. Só que tá errado, porque não tinha chuva no Éden. É a verdade, chuva começou no tinha. dilúvio. Não existia chuva. A chuva. Então Deus falou para Noé o seguinte: eu vou acabar com o mundo. Como é que você vai fazer, pai? Com chuva. O que é chuva? Umas gotas que caem do céu. Então Noé, ele teve que. Para você cumprir um propósito, você precisa estar pronto para desafios inusitados e desafios que aparentemente não fazem sentido. Existem coisas, homem, estou falando para homem, serve para mulher também, mas existem coisas que Deus não vai falar para tua mulher, só vai falar para você. E é aí que a chapa esquenta, porque a mulher muitas vezes é a alma. A mulher é uma benção, meu irmão. Ai de mim sem minha mulher.
Mas muitas vezes a mulher é alma, ela é questionadora, ela quer que faça sentido, ela quer entender. Então tem coisa que Deus vai falar para você. Deus vai falar para você, olha, muda para aquela casa menorzinha ali. Deus vai falar para você, ó, toma aquela atitude. Deus vai falar para você. Tem coisa que nós temos que estar no espírito para poder entender o desafio inusitado. Deus fala para Noé, faz uma arca que vai cair água do céu e eu vou matar o mundo. Gente, que loucura. Imagina Noé tendo que chegar em casa e falar para a mulher, mulher, pô, Deus também falou comigo que para fazer um navio, o que é navio? Teve que explicar. Segundo, que vai cair água do céu, chuva, teve que explicar. E vai matar o mundo, teve que explicar. Tem que ser muito homem para conseguir fazer isso. Agora, para você conseguir fazer isso, não é uma ditadura. Tem homem que fala assim, a mulher... Mas eu acredito, apóstolo, que quando o casal é alinhado, Deus fala com a mulher e com o homem ao mesmo tempo. Isso aí, em todos os lugares que eu vou, que eu viajo ao redor do mundo, atendo líderes e até apóstolos de outras nações, e eu vejo esse alinhamento quando há no casal. Deus fala ao mesmo tempo com o homem, quando acaba de falar, já sei, Deus falou os dois. É algo impressionante. Dá aquele... Apóstolo, sabe? Quando Deus não fala ao mesmo tempo, quando o homem fala, a mulher entende. Exatamente. A mulher fala assim, testificou 100%. Agora, o problema, a questão é, de 0 a 10, quantos casais são alinhados? Você tocou na questão, no enrosco, né? Agora o negócio... Por isso essa live, assim, bem, mas não é. Por isso essa live, querida. Essa live é para isso, para trazer alinhamento da mentalidade, tanto do homem quanto da mulher. Porque tem muita mulher que ouve muito Deus. Ela vai falar para o marido, ele não quer nem saber. E também tem muito homem alinhado que vai falar para a mulher, ela não escuta. Eu conheço dos dois, ambos os lados. E conheço casal alinhado também. Agora é tempo dos homens aprenderem a ouvir a Deus. Sabe por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque eu louvo a Deus, porque eu testemunhei 2 fases. Quando eu me converti em 1992 ou 93, sei lá, círculo de oração só tinha mulher. E profeta só era mulher também. Depois, quando veio a visão celular, inverteu. Homem que ora, homem que ora. Eu nunca vi tanto homem orando, buscando, profetizando, intercedendo, intercessores homens. Então hoje nós temos uma geração de homens que oram e mulheres que oram. Só que nós precisamos agora de uma geração de casais que oram, porque uma coisa é homem, outra coisa é mulher. É impressionante. Verdade. A gente está no remo aqui. É impressionante. Sim. Tem homem que quando chega na igreja, o homem é uma bênção. É bênção. Aí a mulher dele chega na igreja, é bênção. Mas bota os dois juntos, um do lado do outro Tá desalinhado. Tá desalinhado. Não funciona. Verdade. Não dá nem fala em língua. Nem fala em língua. Você fala, fala em língua aí. Ó. Agora se separa, bota o homem lá na frente, a mulher lá atrás, você olha e você vê o homem. É verdade. A mulher lá atrás. Sabe por quê? Porque ele está bem espiritualmente, ela está bem, mas o casal não está. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, eu tenho um costume, quando eu vou numa igreja, que eu vou ministrar também, né? Eu sempre tenho... Deus me leva... Se um está para um lado, outro para o outro, eu vou e pego e coloco junto. Ali, fique do lado da sua esposa. Fica junto, claro. Filhos. Com certeza. Quando eu ministro... o nosso encontro de casais, meu com minha esposa, eu ministro um encontro de casais forte, eu e minha esposa. No nosso encontro de casais é o único retiro, eu prego sobre várias coisas, a senhora sabe disso, mas no meu encontro de casais eu não oro por ninguém. A única oração que eu faço é para engravidar, e é imbatível. Mulher que quer engravidar pode me chamar que eu oro que vai engravidar, eu ainda digo o mês que vai nascer e o sexo. E se quiser eu escolho o nome da criança. Agora, eu não oro por outras coisas. Eu preparo os homens e eu falo assim, homem, você vai orar pela tua mulher. Nos meus encontros de casais, eu treino homem para orar pela mulher. Sabe por quê? Porque eu falo assim, apóstolo Ricardo vai voltar para a sua cidade, mas o casamento vai estar aí te esperando. E quando der problema,
o homem tem que ser a coluna forte. Ele tem que ser o Boaz. O homem tem que ser o discipulador da casa. O homem tem que ser o que ouve Deus primeiro. O homem tem que ser o que tem o cálice mais cheio. Ele tem que ter autoridade e sacerdócio sobre sua mão. Né? Nós vivemos uma geração de meninões que são sustentados em oração pela mulher. Esse que é o problema. A mulher tem que orar pelo homem, glória a Deus por isso. Mas o homem tem que estar sempre pronto para poder ser a coluna estrutural. Por isso que Deus falou com Noé. Testificou na mulher. Agora, a Bíblia não diz nem direito o nome da mulher de Noé. Porque Deus ele queria contar com o homem. Porque o homem estabelecido ele consegue estabelecer família. Porque de Adão sai Eva. Sabe? Então, e de Eva nasce o mundo. De Eva. Por isso que o apóstolo Paulo disse que um veio para o outro para poder alinhar os dois, né? Claro, assim como Cristo. Tem um livro, né? Eu não quero entrar em polêmica, tá? Mas já causando. Mas já entrando. Já causando polêmica. O homem só é o cabeça porque ele veio primeiro, mas diante de Deus somos do mesmo nível. Não tem homem ser primeiro, orar. Tem um livro de um americano chamava David Hamilton, ele é de Jocum, e ele tem um livro que fala Por que não elas, né? Por que não elas? Então, esse livro fala por que a mulher... Dizem que mulher não pode ser apóstola, nem pastora, nem profeta, nem nada. Mas esse livro, ele vai nos originais hebraicos, foi uma tese dele de doutorado na Universidade das Nações, lá no Havaí, em Kona. Então, assim, é incrível. Eu indico para os homens que estão aqui assistindo essa live, tá, querido? Fica a dica. Amém. Não, mas é isso mesmo, eu concordo plenamente. Aqui em casa nós somos um casal. Aqui, ó. Muito bem, muito bem. Muito bem. Legal, glória a Deus. Aqui em casa nós somos um casal muito bem alinhado. Por isso que flui. 20 anos com alinhados. Certeza. Glória a Deus. Nós já casamos em alinhamento. Agora, Amém. Outra coisa sobre Noé é assim, então eu estou dizendo, o homem ele precisa estar pronto para o inusitado. O homem tem que estar pronto para o que aparentemente não faz sentido, causas impossíveis. O homem, ele tem que estar pronto para a aliança. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, Deus ele vai dizer, antes de falar, antes da arca estar pronta, ele diz, olha, contigo estabelecerei minha aliança e você entrará na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos. Então, a aliança que Deus fez foi com o homem. Então, o homem precisa aprender a ter alianças com Deus. Ter o caráter de aliança. E é uma coisa que vale uma live também. Porque as pessoas não têm... A pessoa pensa que aliança é um negocinho de ouro que enfia no dedo. Né? Exatamente. Deus fez aliança com o homem arrancando o sangue dele no órgão sexual, né? Aliança é algo que fica nas intimidades, na circuncisão. Exatamente. É algo muito profundo. Então Deus vai construindo essa história, né? Trabalhando com o Noé, essa questão da aliança, do inusitado, do lidar com o escárnio do incrédulo, porque demorou 100 anos para construir a arca. Eu gosto muito desse pacto com esse arco da aliança, porque esse arco da aliança, ele me marca profundamente para a experiência que eu tive quando o Senhor me levou no trono dele. Então, isso aí vem muito forte em mim. Cada cor... São duas alianças, na verdade, que Deus fez com... Nos livros dizem que é uma aliança, né? São duas. A primeira aliança é essa que eu li agora, né? Que Deus diz... Eu vou botar vocês na arca, fica tranquilo. Você vai entrar na arca com a tua mulher, com teus filhos e com tuas noras. Essa é a primeira aliança. A segunda aliança é a aliança noética do arco. Por que acontece a aliança do arco? Porque Deus, quando acaba o dilúvio, a arca fica 150 anos sobre as águas. Olha só, são 100 anos para construir a arca. 150 anos sobre as águas. Aliás, 150 anos não, 150 dias sobre as águas, a água desce,
Desce. Quando a água desce, Noé, Deus fala para Noé o seguinte: multiplicar, frutificar e encher a terra. Mesma coisa que ele falou para Adão. Só que ele viu no coração de Noé o medo. Qual foi o medo de Noé? Eu vou fazer um monte de vacilão, igual Adão fez. Que ele já tinha visto o testemunho de Cão, ele já tinha visto tanta maldade na vida, e ele falou: eu não posso, como eu vou frutificar e multiplicar e encher a terra? Então Deus falou: fica tranquilo. Porque o medo de Noé era multiplicar, encher a terra e Deus mandar outro dilúvio. E aí Deus fala assim: farei uma aliança contigo. Deus tira o arco, que está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, bota um pedaço desse arco na terra, né? Fixa e fala: eu não destruirei a terra mais com dilúvio. Fica tranquilo, pode fazer teus filhos aí de boas. E aí Noé se acalmou. Mas Noé, então, ele tinha que. Então, eu estou falando aqui do caráter do homem, né? Ele tinha que aprender a lidar com zombaria. Porque tem homem aí que não aguenta zombaria. Imagina 100 anos fazendo a arca. Ele foi zombado, chamado de maluco, chamado de doido, chamado de pirado. Durante 100 anos, não foi 3 dias, não. Né? Lidar com o povo incrédulo, lidar com a família, que a família muitas vezes deve ter questionado: será que Deus está contigo mesmo? Então, muitas vezes, o homem de Deus ele tem que ter tudo isso. Saber diferenciar. Eu falo para minha mulher hoje, amor, não é o Ricardo que está falando, hoje é o apóstolo. Hoje quem está falando é o profeta. Foi igual domingo, sábado, eu falei: amor, eu vou estar num evento, você vai fazer o nosso culto online. Ela: Ricardo, não quero não sei se eu estou pronta. Faz live todo dia, mas para fazer o culto online. Aí eu falei assim: amor, quem está falando é o apóstolo. Você vai fazer o culto online. Aí ela: amém. E fez, e foi uma benção. Então, o homem, ele precisa ter essa capacidade. E Noé, ele teve essa capacidade de segurar a estrutura do relacionamento com a sociedade incrédula durante 100 anos, com a família, com os filhos, né? Crer com ele mesmo, porque muitas vezes deve ter batido a dúvida. Imagina, será que foi Deus mesmo, foi coisa na minha cabeça? Como é que os animais vão entrar na arca? Que a Bíblia até hoje não dá clareza para nós. Nós temos várias ideias aí, imagina. Para mim, Deus simplesmente falou com os animais que ele fala, né? Entrem na arca. Os animais foram entrando. Já tem um filme que mostra os gigantes de pedra botando o animal dentro da arca. Tem de tudo, né? Mas, enfim, desafios. Então, para finalizar aqui, assim, para a gente poder bater papo mais livremente, eu tiro 3 lições importantes aqui dessa aventura de Noé. Em primeiro, de ser um homem que Deus vê como um modelo para multiplicar, um homem que tem capacidade de convencer a família a segui-lo. Né? A verdade é essa, né? Convencer a família a segui-lo em um propósito. Um homem que está pronto para lidar com a afronta numa sociedade incrédula. E 3 lições importantes que eu vejo aqui. Primeiro, quando há um Noé dentro de casa, o caos no mundo não representa o caos no lar. O mundo pode acabar, mas a sua casa está segura. Amém. É o que tem acontecido aqui. Quando eu falo que eu nunca vivi uma vida tão abençoada como no ano passado, tem gente que acha que tem gente que fica com raiva. Exagerando. É verdade. Que isso, aposto? Tanta gente morrendo se eu falar uma coisa dessa, não é verdade. Meu casamento ano passado foi bênção demais. Minha vida financeira, amém. Uau, que maravilha. Live, ministério, amém. Nunca foi tão bom. Então, o mundo está acabando lá fora. Conexões, né? Você me conheceu, né, apóstolo? Nós nos conhecemos. Então, em tempo de menos, pandemia... Menos. Porque Deus viu em nós o coração de Noé e falou: o mundo está acabando para eles. Para você, não. Para vocês, só está começando. Outra coisa, não existe família perfeita, mas o propósito precisa acontecer. A família de Noé não era perfeita, mas ele se colocou na brecha e fez acontecer.
Então não fica com esse negócio, eu queria tanto que a minha família fosse como a de Noé, meu irmão. A família de Noé devia dar uns pau bravo de vez em quando também. A questão é que Noé estava decidido, estava determinado, estava na unção, andava com Deus, estava alinhado com uma esposa, como já foi falado aqui. Tinha os filhos problemáticos, mas ele tinha autoridade sobre os filhos. Sim. Tinha autoridade. Então a casa, o lar estava estruturado. Quando você é um homem de Deus, você consegue estruturar o lar. E há momentos, para finalizar, né, que a voz de Deus é tão clara que nós não precisamos nem que a nossa família compreenda e aprove. Basta agir com fé e posicionamento, porque Deus vai honrando com os milagres. Exatamente. Exatamente. Né? Então quando Noé chegou em casa e falou assim, amor, vai ter dilúvio, vai chover, Deus mandou fazer uma arca, a mulher não entendeu nada, talvez. Talvez entendeu, mas talvez não entendeu nada. Só que quando ela olhou para Noé, ela viu Deus na face de Noé. E quando Noé foi fazendo, dia após dia, cada coisa que ele fazia, Deus ia testificando. Então, que mulher não Eu quer acho que seguir ela um homem entendeu, desse? né? É um achismo meu, mas eu acho que ela entendeu. É porque não fala muito das mulheres mesmo, mas depois que vocês falarem, eu vou falar só um pouquinho. Por Mas que que eu acho isso? Eu vou contar um testemunho para te alegrar, para confirmar o seu testemunho que você ainda vai contar. Eu fui pregar numa igreja, eu vou contar rápido aqui. Eu fui pregar numa igreja há uns 7 anos atrás, pequenininha. O bispo da igreja falou assim, apóstolo, o senhor prega em igreja pequena? Eu falei, claro. Mas o senhor cobra para pregar? Eu falei, não. Mas o senhor vem de ônibus? Eu falei, poxa, meu irmão, você não tem ninguém para me buscar aqui na minha casa, não? São só 4 horinhas. Ele, não, de ônibus. Tem que vir de ônibus. Eu falei, vou de ônibus, irmão. Aí ele falou, mas o senhor prega 7 dias direto na minha igreja? Eu falei, pega, irmão, 7 dias direto. Ele me desafiou em tudo, né? Sim, sim. Mas o senhor vem sozinho, porque só tem lugar para hospedar uma pessoa? Eu falei, eu vou sozinho, meu irmão, eu vou sozinho, eu não cobro, eu fico 7 dias, eu vou de ônibus, eu prego para pouca gente, tudo que você quer. Vou. Eu lembro que eu fui de ônibus, só que o ônibus daqui de Teresópolis para Macaé dá muita volta. E no caminho, na ida, 5 da manhã, eu vomitei. E eu sujei minha roupa toda, vomitei. E naquela hora eu estava ouvindo uma música do Rodolfo Abrantes dizendo, Senhor, por onde o Senhor me mandar eu vou. Porque a minha alegria é estar pegando fogo no altar. A minha prioridade o nome da música é Minha Prioridade. Minha prioridade é ver o fogo do altar me queimar. E eu todo vomitado ouvindo aquela música, eu falei, Senhor, amém, glória a Deus. Limpei a calça, cheguei na igreja, preguei primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, eu ia ficar 7. No 5º dia, eu perguntei para o pastor assim, pastor, tem como me levar na rodoviária para comprar a passagem de volta para domingo? Porque é sempre bom comprar a passagem antes, né? Para não ter perda de vaga no ônibus. Aí nisso um irmão da igreja olhou para mim e falou assim, fica tranquilo, apóstolo. Eu falei, amém. Aí eu fui pregar. Quando eu estou pregando, igreja pequena, a irmã, o irmão que estava tocando teclado no culto, começou a chorar enquanto eu pregava. Eu estava pregando sobre batalha espiritual. E ele tocando. Tocando e chorando. De repente, eu olho lá para a recepção. A mulher, uma loura que estava sendo na recepção, do outro lado, o altar aqui, a recepção do outro lado, na porta da igreja, começou a chorar igual. E ela olhava para ele e ele olhava para ela. Aí, quando acabou o culto, os dois me chamaram e falaram, apóstolo, o Senhor deu uma visão para ela e deu para mim ao mesmo tempo. E eu falei, é mesmo? Qual foi a visão? E eles falaram junto. Na hora que o Senhor ofertou o teu chofar, porque eu tinha um chofar, eu ofertei. Eu vi o gasofilaço crescendo. E um dos nossos carros entrava no gasofilaço. E o gasofilaço diminuía e vinha voando até a tua mão. E Deus falou para minha esposa e falou para mim ao mesmo tempo para doar o carro para o Senhor. Eles tinham 2, na verdade, né? E naquele dia, eu terminei de pregar
No outro dia eu vim embora dirigindo um carrão, que é o carro que eu tenho até hoje, que é um Jeep. Então, de fato, Deus fala ao mesmo tempo com o casal. Eu creio nisso. Creio. Não, Pode mas não é falar. sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que realmente o homem, que a missão está atrelada à identidade, né, ao destino. Quando você entende quem você desarrolha, né? Desarrolhar é desenvolver. Você Destrava. vai destravando o destino da tua casa, da tua família. Então, muitos homens, eles não entendem qual é a sua missão na Terra, qual é o seu chamado, qual é o seu destino, porque vieram na Terra. Então, com isso, eles bloqueiam o destravar da sua casa, da sua família, até dos filhos, né? Porém, né, muitas mulheres sabem, mas elas não têm como, por causa do orgulho do homem, você falou isso lá no início da live. Você falou a respeito disso no início da live. E isso, sempre quem fala isso é o Cote. Pastor Cote, ele fala muito de destino, missão, coisa de quem tem chamado de nações, de missões, mas está profundamente ligado a um chamado sacerdotal do homem, com a sua casa, com a sua família, né? E eu criei meus 2 filhos só. Então, assim, eu sempre preocupada com a hombridade, com a paternidade, de eu ter uma figura, porque não teve figura masculina na vida dos meus 2 filhos. Sempre teve figura feminina. Eram as tias, minhas irmãs, minha mãe e eu. Era isso. E eu sempre preocupada com essa figura, né? E deles entenderem quem é. Só que o Senhor, ele vem numa família desajustada, e ele vem num casamento desalinhado, trazendo uma cura através da paternidade, que é a identidade. Que a gente sabe que quando a gente sabe quem a gente é, porque a gente entendeu o nosso destino em Deus, nele. Isso eu falo pela minha experiência atendendo casais, atendendo liderança de igrejas e atendendo jovens para ativar eles e acelerar o processo deles dentro do destino, do chamado deles, ministerial, mas também para a vida, né? Porque não tem nada a ver profissão nem cargo de igreja, isso é algo que você tem da revelação, que você desceu como luz para a terra e é isso. Porém, eu tive uma experiência, quando eu ainda morava no norte, o Senhor me levou no Éden. E eu nunca falei isso em live, mas o Senhor me falou para contar isso agora. Eu não vou contar toda a visão, só vou contar uma parte. E eu tive a visão do homem e da mulher antes da queda. Tem alguns amigos meus pastores que eu já contei isso em alguns lugares presencialmente. E eu vi Yeshua me levou, foi ele que me levou. E ele me levou, quando eu vi aquela luz como o sol, ele disse para mim, o que tu vês, filha? E eu não conseguia ver muita coisa, e ele passou a mão no meu rosto, nos meus olhos. E aí eu disse, eu vejo um homem e uma mulher. E ele disse, vês bem. E eu comecei a ver eles se aproximando um do outro. Eles foram se aproximando um do outro, e foram entrando um no outro, totalmente. Entrou corpo, alma e espírito um no outro. Por isso que eu digo que eu acredito que a mulher sabe. Eu vou chegar onde eu vou contar para chegar até onde eu quero trazer o entendimento. E quando eles entraram totalmente um no outro, houve uma explosão. Houve uma explosão tão grande de luz, mas tão poderosa, tão poderosa. Se o Senhor não tivesse passado a mão nos meus olhos, eu acredito que eu teria ficado cega, porque foi algo muito forte. E o Senhor falou, esse era o homem e a mulher antes da queda. E aquele momento ali era um momento onde eles estavam tendo um ato sexual, só que não tinha ainda o corpo sido corrompido, nem a terra, eles estavam em estado perfeito. E houve uma explosão de luz tão grande. E aquilo voltarão a ser uma só carne. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Por isso que eu digo que a mulher, ela sabe. E a palavra de Deus diz em
em Provérbios que a sabedoria edificou, lavrou suas 7 colunas. Né? Então, a mulher sábia, ela edifica. Ela tem que erguer 7 colunas na sua casa, com as mãos, mas a tola, ela derruba com as mãos. E a sábia, ela constrói 7 colunas. E quando Deus me mostrava isso, no arco da aliança, na primeira cor, que é o rubi, e eu disse para o Eterno, essa tarefa que o Senhor deu para a mulher é muito pesada, porque é um trabalho de peão, porque é o peão que constrói. Aí o Senhor disse, se a mulher não fosse capaz, eu não teria dado. Claro que eu fico conversando com o Senhor assim, porque eu sou muito questionadora. Eu vou e apresento as minhas questões até ele. Mas o Senhor disse, ela consegue. Por isso que eu digo que a mulher, ela sabe muitas vezes, mas a sábia, eu tenho aprendido muito com a pastora Jusilene, eu não sei se ela ainda está aí, mas ela está. Pastora Jusilene de Alagoinhas, na Bahia. O sábio, ele aprende calado, ele mais escuta do que fala. E a mulher sábia, ela sabe, ela olha o seu marido e ela sabe, ainda que falta nele. Eu atendo muitas famílias e eu vejo isso, há homens com idade emocional de 10 anos. É verdade, E a atrasado. mulher, o que ela vai fazer? Ela sabe que aquele homem ele não tem uma idade emocional da idade que é cronológica. Vamos supor, eu já atendi com 50 anos. Acho que tem idade de 10 por causa daquele trauma. Né? É inseguro, tem que estar junto com a mulher. Tem mulher assim? Tem também. Mas a gente está falando com homens, e por isso que eu estou falando isso. Então a mulher, muitas vezes, Mas geralmente é mais. Desculpe interromper, mas geralmente é mais homem. É mais homem atrasado emocionalmente do que mulher. Exatamente. E a mulher, ela se faz de boba. Ela se faz de boba, ela se faz como Paulo, como tola para ganhar, para ver se... Porque se ela falar, a mulher, ela sabe, se ela falar muito, se ela confrontar, é pior. Então ela tem que fechar a boca. Isso é bíblico, a Bíblia fala, mulher, tu ganharás o teu marido de boca fechada. Né? Então a mulher ela não pode ir confrontando por causa da estrutura de orgulho. Quanto mais confrontar o homem e bater, pior é que ele fica mais duro. Isso eu falo como mãe de homens. Eu tenho 2 filhos, não pode. Você tem que ir pro joelho e orar. Isso eu falei para minha mulher ontem. Ontem ela veio me dar um sabão numa situação aqui e ela foi dando sabão. Eu falei, parou, já entendi. Ela, não, mas eu preciso falar mais. Eu falei, se você falar mais, você vai estragar. Porque o meu orgulho vai entrar em ação. E eu não vou conseguir fluir onde você quer que eu flua. Já entendi, parou, chega. Aí ela parou, ela entendeu. E o homem entende muito rápido, eu sei, porque o meu filho, ele fala assim, não, mãe, a senhora fica falando muito. A mente do homem é muito lógica, mas eu tenho uma mente lógica. Eu tenho uma mente masculina, muitas vezes eu me vejo, eu sei que eu posso até chocar alguém que está me vendo aí, mas eu disse, Deus, tu me criaste assim. Tem essa mente também muito parecida com a do homem, né? E então, concluindo aqui a visão, concluindo a questão da identidade, realmente o homem, ele precisa saber quem ele é no lar. Ele precisa, porque ele foi criado primeiro. Então, ele é o cabeça, porque da cabeceira, vem da cabeceira. Eu coloquei aí vou colocar a foto do livro e vou... Esse livro abriu muito a minha visão em relação à mulher. Porque eu tenho um ministério, não sou casada, então quando eu chego nas igrejas, sou convidada, e quem é o seu esposo? Eu disse, não, eu não sou pastora, por causa que eu sou esposa de pastor, eu sou pastora de chamado. E eles ficam meio assim... Né? E eu tenho um caráter muito forte. Então, assim, eu não tenho medo de enfrentar apóstolo, nem bispo, nem profeta, nem ninguém. Se eu tiver que falar, eu falo com amor. Antes era com a espada, mas hoje já com amor. Mas por conta dessa estrutura que Deus me deu. Porém, depois de um processo que eu passei esse ano na Europa, Deus arrancou muitas estruturas da minha vida. Então, a gente tem que entender que o homem, ele realmente, ele
ele é muito decisivo na questão da identidade do lar e da família. Isso eu sou consciente e sei que nunca uma mãe vai preencher o lugar de um pai. Nunca. Isso aí eu sei que não. Inclusive, quando diz, hoje é dia das mães, pai, eu digo, não, eu não sou pai, eu sou mãe. Porque o lugar de um pai, ninguém vai preencher, só o eterno. Só o eterno preenche o lugar de um pai. E ele enxerta. E foi isso que ele fez, né, na vida e tem feito na vida dos meus, que já são homem, adulto. Eu tenho um filho de 33 anos já. É homem, não é adolescente, é um homem. Então, e é um homem de Deus, né? Então, isso tudo aí, mas você vê o quanto é importante na vida de uma família, um homem que sabe quem ele é, porque o homem dá destino. O homem, ele aponta, ele dá o destino, é por aqui. A mulher, ela é protetora, ela guarda, ela protege, ela alimenta, mas o homem, ele dá o destino. Ele aponta de dizer, é por aqui. E os filhos vão olhar para o homem. Eu sei que vai vir outros que vão falar aí também, mas é algo forte, né, do que você fala. Por isso que eu acredito que a mulher, sim, ela sabe. Ela sabe muitas... Eu gosto muito, apóstolo. Pode falar. Desculpe. Eu gosto muito de falar sobre Boaz, porque... Sim, eu amo também. Amo. Ruth, ela era casada com um homem chamado Malom. A Bíblia inicia dizendo que Ruth era casada com Malom. Depois Malom morreu, e aí ela resolveu se juntar com Noemi, e ela disse para Noemi, olha, eu quero agora seguir você, o seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. E nessa jornada de conversão de Ruth, ela acabou tendo a graça de encontrar com um parente remidor, que era Boaz, que deu descendência né? a Jessé. Foi o resgatador que deu descendência a Jessé, que nasceu Davi, de Davi veio Jesus, raiz de Davi. Enfim, a grande questão é que Boaz, ele era um cara que estava pronto. Eu imagino na minha cabeça Boaz, sinceramente, na minha imaginação fértil, eu imagino Ruth, uma mulher bonita, mas sabe aquela mulher baixinha, assim, de 1,70 m no máximo, magrinha, bonitinha, moreninha, mas eu imagino Boaz, um homem de 1,90 m, com ombro largo, e com uma capa nas costas bem grandona, e com daqueles cabeção grandão de antigamente, com a barba grande assim, e o Boaz com a voz grossa, né? Porque Boaz, isso é a minha imaginação, é o arquétipo da minha imaginação. Boaz, ele era um homem feito, ele era um homem pronto, um homem resolvido. Ele não era... Por que eu estou dizendo isso? Malom, que era o primeiro marido de Ruth, sabe o que significa Malom? A senhora já estudou isso? Eu não me lembro agora, mas eu já estudei muito. Muito mesmo. Malom significa desfalecido. Desfalecido. E tem muita mulher que casa com um homem desfalecido. Homem moribundo, homem que já está morrendo. Porque o que acontece é o seguinte, a minha primeira coisa que eu faço quando eu começo o encontro de casais, eu junto os casais no auditório e eu pergunto assim, eu vou escolher 15 casais aqui, eu vou perguntar por que vocês se casaram? Mas tem que responder com sinceridade. Por que vocês se casaram? E eles respondem com sinceridade. Um diz assim, é porque eu engravidei ela, o pai dela mandou casar. O outro fala assim, é porque eu queria fazer sexo e não podia porque eu era crente, então casei. O outro falou assim, eu casei porque eu estava apaixonado. Mas a maioria das respostas eu casei porque eu me sentia só e queria alguém para me acompanhar. Então, o que é o padrão de casamento, na maioria das vezes, principalmente na igreja evangélica? Um carente procurando outro carente para preencher uma carência do outro. Mas como um vai dar para o outro aquilo que não tem? É verdade. Então, por isso que Deus criou um padrão de Boaz. Deus nos ensina através de Boaz. Por isso que existe o bar mitzvah. Por isso que com 13 anos de idade o homem já tem que ser homem. Com 13 anos de idade. Porque Deus criou um padrão para que o homem esteja pronto. Tem até um versículo que eu aprendi com o profeta Amaro, que eu não lembro qual é a referência, mas que ele diz que não faça lar
enquanto você não tiver fazenda para sustentar a sua casa. Uhum. Não faça Olha, lar, olha não aí, faça olha aí, lar. sim. Lar é uma coisa. Enquanto Sim, você não tiver fazenda para Zenda, sustentar a sua casa. Por quê? exatamente. O versículo está dizendo o seguinte: a mulher não precisa estar pronta para casar, não. A mulher pode estar carente emocionalmente, Como porque ela é ela estava costelinha. colhendo os rabiscos, né? Ela estava ali colhendo o resto, era uma Ela é a estrangeira, imagina. costelinha. A costelinha que foi Exata. tirada de Adão. Ninguém pode exigir que uma costela tenha braço, tenha perna, tenha cabeça, tenha olho. É a costela. Agora, o homem tem que ser corpo. Ele tem que falar assim: vem cá, costelinha, encaixa aqui, ó. Porque tem um lugar para você. Eu preparei. Por isso que Jesus, só para finalizar minha fala, né? Jesus, Sim. ele diz assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse Uhum. assim, não vos seria dito que eu irei, vos preparei lugar e depois voltarei. Jesus estava falando numa linguagem de casamento daquela época, porque naquela época, quando o casal ficava noivo, a mulher, a noiva, ficava na casa do pai do noivo. Enquanto o noivo saía para preparar a morada, e só depois que tivesse tudo resolvido, ele voltaria para poder falar assim: vamos lá, porque agora eu me garanto para cuidar de você e da família. Eu preparei a arca, eu construí a arca. Pode vir que eu garanto. Eita, que E isso é rema, hein, para muita gente, é viu? claro que é. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele nos Fala, deixou na casa Deus. do Pai, porque hoje nós estamos na casa do Pai, no esconderijo do Altíssimo, no Espírito Santo, enquanto ele está preparando morada para nós. Porque um dia ele voltará para fazer o grande casamento na Chupá, na cabana das nuvens. E lá Sim. no casamento das nuvens nós subiremos e vamos estar muito bem resolvidos e supridos eternamente pelo noivo. Não é a noiva que vai resolver o problema do noivo. É o noivo que vai resolver o problema da noiva. Então, o marido, ele precisa ter estrutura para construir a arca. E ele, talvez, irmão, aqui eu finalizo, talvez você não consiga salvar o mundo. Talvez você não consiga descobrir a cura do Covid. Talvez você não consiga salvar a economia do Brasil. Talvez você não consiga ser o vereador da tua cidade. Mas uma coisa você tem como missão: construa uma arca segura. Salve tua mulher e salve teus filhos, porque destes Deus vai fazer uma grande geração. Aleluia. Amém, apóstolo. Quero que você ore também pelo povo que está aqui acompanhando a gente, né? Essa live, que você também libere palavras proféticas para esses homens, né? Para mulheres também, para poder alinhar, andar junto, como você anda com a sua esposa, né? Eu acredito que muitas famílias precisam realmente entender isso. O homem e a mulher salvando sua casa. Ontem o apóstolo Adeildo falou isso também, sabe? Seja em ministério, você pode deixar, mas em sua família você nunca pode deixar de ser pai, sabe? Isso foi muito forte. E eu acredito que é isso que Deus está querendo fazer com essa geração, deixar homens de Deus referência, sabe? Referência mesmo. Vamos orar agora, sim. E esse é o recado, querido. Olha, Deus não, Aleluia. Deus não Oh, colocou uma igreja no Éden. A apóstola viu o Éden. Olha, eu quero ver o Éden também. Eu quero ir lá nesse lugar. Eu gostei meu Deus. disso. Ó, Deus não colocou uma igreja no Éden. Deus podia ter criado o Éden já populado, povoado. Ele não colocou um Verdade, povo no verdade. Éden. Ele não colocou uma sinagoga, não colocou um púlpito, não colocou uma igreja. Deus colocou apenas um homem e uma mulher. Ele não colocou dois homens nem duas mulheres. Ele colocou um homem e uma mulher. E outra coisa, quem deu o nome, olha que coisa linda. Quem deu o nome para a mulher foi Adão.
né? Adão disse, Sim. e Deus soprou o espírito uma vez só, né? Ele soprou o espírito em Adão, e de Exatamente. Adão ele extraiu Eva, porque Adão estava procurando a mulher e a mulher já estava dentro dele. Irmão, tem muito homem procurando aquilo que já tem, Eita, né? Jesus. É verdade. A mulher já estava dentro dele. Tem muito homem procurando, por isso que tem que juntar de novo. Por isso que existe o sexo, para lembrar que vocês já eram um. Voltarão a ser uma só carne. Sim. Macho e fêmea os criou, capítulo 1. Aleluia, Macho e Jesus. fêmea os criou. Meu Então, Deus, aleluia. o que acontece? Assuma a responsabilidade. Ah, pastor, mas é que eu tenho meu ministério. Seu primeiro ministério é a sua mulher, é seus filhos, é a tua verdade, arca, seus filhos. Isso a mesmo. arca de Noé. Entendeu? Qual é a diferença da Torre de Babel para a Arca de Noé? Porque a Torre de Babel, ela queria juntar o povo, mas a Arca de Noé queria juntar a família. E o povo Deus espalha, mas a família Deus une. Vamos orar? Aleluia. Vamos, Aleluia. Senhora, tua filha disse que teve uma visão, Pai, do Éden. A visão, Deus, de que quando aquela luz masculina se unia com a luz feminina, havia uma explosão, Pai. E eu quero declarar agora para os casamentos que estão fracassados, os casamentos que estão com dificuldade. Eu quero declarar agora para os casamentos que estão com briga. O homem já não fala mais com a mulher, não consegue mais falar. Os casamentos que estão em desarmonia, em desacordo. Eu quero declarar que na próxima relação de intimidade que vocês tiverem, Deus vai dar uma experiência semelhante à do Éden para vocês. Vai haver uma explosão de glória. E nessa explosão de glória, eu declaro em nome de Jesus Cristo que nessa explosão de glória, Deus vai trazer você, homem, para a sua idade cronológica, para a sua idade emocional, para a sua idade biológica e para a sua idade espiritual. Vai colocar você, mulher, na sua idade cronológica, na sua idade biológica, na sua idade emocional, na sua idade espiritual. E Deus vai gerar, nesse momento de explosão, um alinhamento. Você vai sentir e o teu marido vai sentir. Você vai pensar e a tua esposa vai pensar. E tornarão, a Bíblia diz, e é uma promessa, é a primeira profecia e a primeira lei da Bíblia. Voltarão a ser uma só carne. Aleluia. Eu ativo agora essa primeira lei, essa primeira mitzvah palavra. Concordo com o teu filho. De vocês. Eu declaro que a unção, essa explosão vai se reverberar por cada canto da sua casa, vai pro armário, para a despensa, para o guarda-roupa, ela vai para os quartos, vai para os cômodos, vai para o quarto dos seus filhos, e seus filhos serão atingidos. Aquele filho que já cresceu, já não mora mais com você, mas ele vai ser atingido por essa explosão de glória. O primogênito vai ser alinhado à primogenitura. O órfão vai ser curado de orfandade. Eu declaro em nome de Jesus agora que através da atitude, e uma coisa eu digo, vai começar pelo homem. É o homem. Começa pelo homem. Deus vai fazer um milagre nessas famílias. Aleluia. Eu quero deixar um código para você, homem. Aleluia. Tem muitos homens que... Eu sei o que é isso, porque eu também sou muito homem. Eu sou homem, eu sei o que acontece. Muitos homens, às vezes, ficam esperando. Eu vou esperar minha mulher me procurar. Eu vou esperar minha mulher ir atrás de mim. Mas hoje Deus está dizendo para você, assuma o governo, vai lá e se acerte com a sua esposa em todas as áreas. Em nome de Jesus, em nome sexual, emocional, comportamental. Aleluia. Assuma esse controle. Construa uma arca e jogue a sua esposa dentro. O marido que foi embora, eu declaro em nome de Jesus, se esse casamento foi de Deus, porque a Bíblia diz, ore por ele. O que Deus uniu, o homem não separa, mas o que Deus não uniu, o homem separa.
Tem É muito casamento verdade. que o marido foi embora porque Deus Eixa, não cara, uniu. lá, Você acha que Deus uniu. babá. Mas se Deus uniu, ele vai voltar. Pode ter Ararababaracataraba, certeza disso. corocotorobo, Se foi Deus que uniu, nada separa o corobochorocotorobobobobobobo. que Deus uniu. Vai haver um Larababababa, imã que vai trazer o marido de volta. Vai churiquitatarababa, trazer um imã que vai trazer a mulher de volta. rachocorequetete. Ele Sim, pode estar no Japão, ele yes, pode estar na Austrália, ele alabarra, vai voltar. oxe, Ou Deus barra, te levará até aquele lemar. lugar. E caraca, tomo Eu declaro um realinhamento de casamentos agora. Casamentos que cheia, foram raco, desfeitos por amantes. chucor, uda da Eu quebro agora o espírito que sustenta o falso casamento e declaro o realinhamento com o original. Em nome de Jesus. E com essa explosão virá a prosperidade financeira. Aleluia. Com essa explosão virá a cura. Tem muita gente no leito por causa de desalinhamento no lar. É isso mesmo. Por causa de desobediência. Sim. Eu sei disso. Verdade. Tem muita gente no leito. É verdade. Tem muita gente com crise financeira. Deus. Tem muita gente com crise emocional. Tem muita gente com crise espiritual. Tem muita gente com problema com filhos. Tem filhos no homossexualismo por causa de desalinhamento no lar. E toda a construção agora ela vai ser alinhada através das atitudes do homem com o papel do homem e a mulher com o papel da mulher. Por isso, apóstolo, eu vou te falar uma coisa aqui, porque eu não posso deixar de falar, porque está me vindo à mente aqui. O primeiro homem foi criado macho e fêmea. Está em Gênesis capítulo 1. Macho e fêmea os criou. Depois, quando Adão ficou procurando, ele viu o macaco com a macaca, falou assim, cadê a minha macaca? Deus falou, não é bom que o homem fique só, separou só para ele poder ver. Só para ele poder ver. Mas a ideia era que tivesse um dentro do outro, desde o princípio até o fim. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque Deus está querendo restaurar casamentos aqui. E a palavra Adão, na raiz mais original, não significa homem. Sim. Adão, na raiz mais original, significa casamento. Porque quando Deus criou Adão, ele criou o homem. Quando eu falei isso num seminário, falaram que eu estava ensinando heresia. Exatamente isso que você está falando. Então são dois herege com herege agora. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, criou junto com a mulher, macho e fêmea os criou. Sim. Depois ele separou a costela porque Adão foi incrédulo, Adão ficou procurando. Exato. Né? Ele não entendeu, ele não tinha tempo. É verdade. É igual aquele homem que tem a mulher bonitona em casa e fica olhando a internet. Por quê? Meu Deus. Porque ele está procurando a costela onde não está. Né? Adão foi atrás da macaca, da girafa, foi atrás da elefoa, e a mulher dentro de casa com ele, esperando. Então, o primeiro homem foi criado com a mulher dentro dele. Por isso, o alinhamento, ele de fato existe. Quando vocês entram na conexão de uma só carne. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, apóstola, por esse convite. É uma honra. Que honra ser convidado pela senhora numa live. Imagina. Muito obrigado, viu? Honra é minha de ter você aqui. Aleluia. Eu quero render essa live ao Senhor. Né? Queremos passar pelo trono do Cordeiro vivo. Todas essas 70 e poucas pessoas que estão aqui conosco, mais a nossa casa, a nossa família, seu matrimônio. Pai, nós queremos render, Eterno, essa live diante do trono do Cordeiro vivo. Nós queremos render para que toda palavra apostólica e profética que foi liberada pela vida do teu filho, ela não caia, ela não seja roubada. A unção que caiu aqui, que eu sinto, que eu senti que estou sentindo agora, ela não seja roubada da nossa casa, mas ela sai como uma espada afiada para cumprir o destino para o qual ela foi designada. E nós rendemos debaixo das 21 unções do Cordeiro, os 7 chifres, os 7 olhos e as 7 tochas de fogo da tua menorá, passando a nossa casa, passando a nossa família, os nossos filhos, a nossa finança, a nossa saúde, de cada uma dessas pessoas aqui. Passamos tudo diante de ti, passamos nosso relacionamento, ministério, chamado, o nosso destino, passamos para ser purificado nesse altar superior, onde
o arco da aliança está girando numa velocidade que nem é a da luz, é muito mais além disso, no qual o Senhor tem essa aliança conosco, dentro dessa velocidade, só acelera, Senhor, em cada família, em cada homem e mulher, jovem que está ouvindo, que vai ouvir essa live. Senhor, nós passamos para ser purificados e rendemos a Ti, Senhor, porque só Tu és digno de honra, de glória, de adoração, de poder, de força, ações de graça, os 7 Espíritos de Yeshua HaMashiach. Obrigado pela vida do apóstolo Ricardo Ribeiro, ter ungido teu filho, Senhor da Bispa Raíssa, Senhor, obrigado pela família deles, obrigado, Pai, eu te louvo pela vida deles e de cada um dos nossos irmãos que está aqui. Aleluia. Amém, queridos. Obrigado por tudo. Essa live vai ficar salva, em nome de Jesus. Aqui não vai perder, não. Eu vou jogar no meu canal do YouTube também, vai ser duplo. Sim, amém. Tchau, amém. Tchau. Shalom, shalom. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau. Shalom. Pessoal de Belém do Pará, faça a sua inscrição. Não perca a escola. Será um marco, um divisor de águas. Deus tem falado que vai sarar os mananciais de água da Amazônia, dos rios, ali ao redor de Belém. Corra, faça, porque tem poucas inscrições por conta do Covid. Então, o apóstolo Léo falou, Nelma, fale da escola nas lives com os homens. E ontem eu esqueci, eu disse, Senhor, hoje eu não vou esquecer, por isso eu estou falando. Belém do Pará, se apure, se apresse, seja diligente. Não deixe para a última hora, garanta já o seu lugar, seu espaço. Faça parte disso que Deus vai fazer em Belém, porque Pará está em cima daquela listrinha ordem e progresso. E de lá vai sair águas que vão da Torá do Cordeiro, querido, que vai sarar, vai ser liberado coisas tremendas. Não fique de fora, não. Amém? Shalom, meu querido apóstolo. Até a próxima, que você vai estar noutra live com a gente também. Amém? Tchau, tchau. Glória a Deus.